E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo na história? Preparadíssima. Hoje a gente vai desvendar os 500 anos de povoamento do Brasil. 500 anos. Usando como base o livro 500 anos de povoamento do Brasil, é muita história para a gente explorar. É mesmo? É como montar um quebra-cabeça gigante, sabe? Com cada peça representando uma nação que, de alguma forma, contribuiu para a nossa identidade. Interessante essa ideia do quebra-cabeça. E me faz pensar como o Brasil, assim como os Estados Unidos, se tornou esse mosaico de culturas, né? É verdade. Mesmo com idioma e território unificados. E o livro destaca justamente isso, como a gente absorveu tantas nacionalidades e culturas diferentes ao longo desses 500 anos. E sabe o que eu achei mais legal? O quê? O livro mostra como a própria palavra nação mudou de significado ao longo do tempo. Certo. Começou com um sentido de estrangeiro, sabe? Tá. Tipo, cuidado com a nação francesa, aqueles piratas que viviam atacando o litoral. Faz sentido. E com o tempo, a palavra nação acabou virando sinônimo de identidade e território compartilhado. Uma mudança e tanto, né? Total. Uma baita mudança, impulsionada principalmente pela Revolução Francesa, lá no século XVIII. É verdade. Mas, voltando para o começo da nossa história, o livro nos leva aos primeiros passos da colonização portuguesa. Que, aliás, era bem diferente da colonização espanhola. Portugal, com seus assentamentos costeiros meio que improvisados, contrastava com a Espanha, que já chegava planejando cidades inteiras. Planejando tudo nos mínimos detalhes. E faz pensar se essa diferença impactou o desenvolvimento do Brasil, sabe? Em comparação com as colônias espanholas. Sem dúvida. Portugal, focado no litoral, buscava explorar recursos e estabelecer rotas comerciais. Enquanto a Espanha, com suas cidades planejadas, visava uma ocupação mais estruturada do território. E claro, não podemos esquecer do Tratado de Tordesilhas, que basicamente dividiu a América do Sul entre Portugal e Espanha. Verdade. Mesmo com suas limitações, ele definiu os primeiros contornos do Brasil. O tratado deu a Portugal a posse das terras descobertas por Cabral, mas na prática. A ocupação inicial era só uma faixa do litoral. Exatamente, na faixa do litoral. E aí, para controlar esse território. Portugal criou o sistema de capitanias hereditárias, Isso aí, as capitanias. que, pelo que eu entendi, não foi exatamente um sucesso absoluto, né? Sim. O livro mostra que os donatários enfrentaram vários problemas, como ataques indígenas, falta de apoio da coroa Uma portuguesa. série de desafios. Muitas capitanias acabaram fracassando. E por falar em indígenas, o livro destaca bastante a resistência deles à colonização. Sim, a resistência indígena, um capítulo importantíssimo da nossa história. Aliás, o capítulo sobre a história indígena tem um título bem forte, 500 anos de despovoamento. Um título impactante que já nos dá a dimensão da tragédia vivida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus. É pesado. O livro nos convida a refletir sobre o impacto da colonização, a perda de terras, a violência, as doenças. É uma parte da nossa história que precisa ser lembrada e compreendida. Com certeza. Mas o livro também celebra a força e a resiliência dos povos indígenas, Sim, a força e a resiliência. que lutaram bravamente para defender sua cultura e seu território. E é importante destacar que não existia uma homogeneidade indígena, né? Eram diversos povos com culturas, línguas e costumes próprios verdade. que interagiram com a colonização de maneiras diferentes. Uns se aliaram aos portugueses, outros lutaram contra, criando até a complexa de relações. E falando em ter complexa, o livro também mergulha na história da imigração no Brasil, né? Com capítulos dedicados aos portugueses, italianos, árabes, japoneses. É um mosaico de culturas e histórias. Nossa, quanta gente. E cada grupo com suas motivações, desafios e contribuições para a formação do Brasil. Os portugueses, além de colonizadores, também vieram para cá em busca de oportunidades. Já os italianos, muitos fugiam da pobreza e das crises na Itália do século XIX. Buscando uma vida melhor. Exatamente. E os árabes? Muitos vieram fugindo de conflitos religiosos no Império Otomano, né? Isso mesmo. E cada grupo deixou sua marca na cultura brasileira, na culinária, na música, na arquitetura. É impressionante como a nossa identidade é resultado dessa mistura toda. Uma mistura que nos torna únicos. E tem os japoneses, que chegaram no início do século XX. Buscando novas oportunidades e enfrentando muitos desafios para se adaptar ao Brasil. Uma história de superação e integração. Nossa, quanta informação. Acho que a gente precisa dar uma pausa para processar tudo isso. Mas calma, que a gente volta já já para continuar desvendando a história do povoamento do Brasil. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho na história do Brasil. Na primeira parte, a gente viu como a colonização portuguesa e presença indígena moldaram os primeiros capítulos da nossa história. Agora vamos explorar a contribuição de outros grupos de imigrantes que vieram para cá e deixaram suas marcas. E já que a gente falou da diferença entre
a colonização portuguesa e espanhola, acho que seria legal a gente começar falando dos espanhóis, né? Muita gente não sabe, mas a presença espanhola no Brasil vai muito além do período da União Ibérica. Com certeza. O livro 500 anos de povoamento do Brasil mostra que a imigração espanhola se intensificou a partir do final do século XIX, com a chegada de milhares de espanhóis, principalmente da região da Galícia. Eles, assim como outros europeus da época, buscavam no Brasil uma chance de escapar da pobreza e da falta de oportunidades. E como foi a vida desses imigrantes espanhóis no Brasil? Deve ter sido um choque cultural e tanto. Imagina só chegar a um país tropical com costumes e idioma completamente diferentes, tendo que recomeçar a vida do zero. O livro descreve as dificuldades que eles enfrentaram, a saudade de casa, a luta por trabalho e dignidade. Mas também destaca a resiliência e a capacidade de adaptação desses imigrantes. E em que áreas eles se destacaram? O livro menciona alguma profissão ou atividade específica? Muitos espanhóis se dedicaram à agricultura, principalmente nas lavouras de café em São Paulo, mas também se aventuraram em outras áreas como o comércio e a indústria. Alguns se tornaram prósperos fazendeiros, outros abriram pequenos negócios nas cidades, mostrando a diversidade de caminhos que eles trilharam. E falando em diversidade, que tipo de influência cultural os espanhóis trouxeram para o Brasil? A cultura espanhola deixou marcas profundas na nossa gastronomia, na música e nas danças. Quem nunca experimentou uma paella deliciosa ou se encantou com o ritmo contagiante do flamenco? Essas tradições espanholas se misturaram com as nossas, criando uma mistura cultural única. E como foi o processo de integração dos espanhóis na sociedade brasileira? Eles conseguiram preservar sua cultura ao mesmo tempo em que se adaptavam ao novo país. O livro mostra que os imigrantes espanhóis se organizaram em associações, clubes, jornais e escolas, buscando manter viva sua cultura e se conectar com outros espanhóis. Ao mesmo tempo, eles também se integraram à sociedade brasileira, participando de movimentos sociais e políticos, lutando por seus direitos e contribuindo para a construção do Brasil. Falando em história e desafios, o livro também menciona como a Guerra Civil Espanhola e a ditadura franquista impactaram a imigração espanhola para o Brasil, né? Exatamente. Muitos espanhóis vieram para cá fugindo da guerra e da perseguição política, buscando no Brasil um refúgio seguro para começar suas vidas. O Brasil, mais uma vez, mostrou sua capacidade de acolher refugiados e imigrantes de diferentes partes do mundo. E é interessante como a história da imigração espanhola se entrelaça com a história do Brasil e da própria Espanha, com seus momentos de crise, conflito e superação. Mas mudando um pouco de foco, o livro também aborda a imigração judaica para o Brasil, que tem uma história fascinante, né? Sem dúvida. A presença judaica no Brasil é antiga, remontando aos tempos coloniais com a chegada dos cristãos novos, que eram judeus convertidos ao cristianismo, que buscavam escapar da Inquisição em Portugal. Alguns deles, inclusive, retornaram à prática do judaísmo durante a ocupação holandesa no Nordeste. É incrível como a história dos judeus no Brasil se conecta com diferentes momentos da nossa história, desde o período colonial até os dias de hoje. E o livro mostra como a imigração judaica se intensificou a partir do século XIX, com a chegada de judeus de diferentes partes do mundo, como a Europa Oriental, o Norte da África e o Oriente Médio. Eles buscavam no Brasil um refúgio da perseguição religiosa, do antissemitismo e das crises econômicas que assolavam seus países de origem. Deve ter sido muito difícil para esses imigrantes judeus deixarem tudo para trás, sua terra natal, sua família, sua cultura, em busca de segurança e liberdade religiosa em um país desconhecido. Como eles se adaptaram a essa nova realidade? O livro descreve as dificuldades que eles enfrentaram, a barreira da língua, os costumes diferentes, a saudade de casa. Muitos chegaram sem recursos, tendo que recomeçar a vida do zero. Alguns se tornaram mascates vendendo produtos de porta em porta, outros abriram pequenos negócios nas cidades e muitos se dedicaram à agricultura, formando colônias agrícolas em diferentes partes do Brasil. E que tipo de contribuição cultural os judeus trouxeram para o Brasil? O livro menciona algum costume, tradição ou culinária específica? A cultura judaica deixou marcas importantes na nossa sociedade. A culinária, por exemplo, com pratos deliciosos como o pão chalá, se tornou parte da nossa gastronomia. As sinagogas, com sua arquitetura imponente, enriquecem a paisagem das nossas cidades. As tradições judaicas, como o Shabat, nos ensinam sobre a importância da fé e da família. E como foi o processo de integração dos judeus na sociedade brasileira? Eles conseguiram manter sua identidade cultural e religiosa ao mesmo tempo em que se adaptavam ao novo país. Os judeus se organizaram em sinagogas, escolas, hospitais, clubes e associações, buscando preservar sua cultura e se integrar à sociedade brasileira. Eles também participaram ativamente da vida social, econômica e política do país, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil em diferentes áreas, sempre buscando conciliar sua identidade judaica com sua identidade brasileira. E o livro menciona como eventos históricos como a ascensão do nazismo na Alemanha e a criação do Estado de Israel impactaram a imigração judaica para o Brasil. Com certeza. O nazismo, com sua perseguição implacável aos judeus, levou muitos deles a buscar refúgio no Brasil, encontrando em nosso país um porto seguro em um momento de grande perigo.
Já a criação do Estado de Israel em 1948 representou a realização de um sonho para muitos judeus e alguns imigrantes que estavam no Brasil decidiam retornar à sua nova pátria. É impressionante como a história da imigração judaica no Brasil se entrelaça com a história do povo judeu, com seus momentos de perseguição, sofrimento e esperança. Mas, e a imigração alemã? O livro também fala sobre ela. Claro, a imigração alemã para o Brasil também tem uma história rica e complexa, com seus desafios, suas conquistas e suas contribuições para a formação da nossa sociedade. Mas para explorarmos essa história com a atenção que ela merece, acho que precisamos dar uma pausa para respirar fundo e recarregar as energias. Voltamos já para a parte final do nosso mergulho na história do povoamento do Brasil. E voltamos para a última parte da nossa imersão no livro 500 anos de povoamento do Brasil. Já exploramos bastante coisa. A colonização portuguesa, a história dos povos indígenas, a saga de diferentes grupos de imigrantes. Para fechar com chave de ouro, vamos mergulhar na história da imigração alemã no Brasil. Preparados para mais uma viagem no tempo, a imigração alemã começou lá no século XIX e, pelo que eu vi no livro, eles se espalharam por várias partes do Brasil, né? O sul do país foi o principal destino, mas também encontramos comunidades alemãs no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia. As motivações, como sempre, eram diversas. Guerras, crises econômicas, falta de oportunidades na Europa. O Brasil era visto como uma terra de promessas, um lugar para recomeçar a vida. Imagino que a adaptação não tenha sido fácil, né? Mudar para um país tropical com idioma e costumes tão diferentes. Ah, com certeza. A gente pode imaginar o choque cultural que eles enfrentaram. No livro, a gente encontra relatos de dificuldades com a língua portuguesa, a saudade da terra natal, a luta para encontrar trabalho e se integrar na sociedade, mas também vemos exemplos de superação de comunidades que prosperaram e contribuíram para o desenvolvimento do Brasil. E falando em contribuição, o que os alemães trouxeram de diferente para a cultura brasileira? A influência alemã é visível em várias áreas. Na culinária, por exemplo. Quem não gosta de um bom chucrute com salsicha? Ou de um café colonial com cucas e doces? Na arquitetura, as casas em estilo enxamel, com suas estruturas de madeira, são um legado da colonização alemã. E, claro, não podemos esquecer da música, das danças e das festas, como a Oktoberfest, que se tornou um evento popular em muitas cidades brasileiras. Falando em Oktoberfest, me lembrei das comunidades alemãs que você mencionou. O livro fala sobre como elas se organizaram para preservar sua cultura. Sim, eles criaram igrejas, escolas, clubes, jornais em alemão. Buscavam manter viva sua identidade cultural e transmitir seus costumes para as próximas gerações. Ao mesmo tempo, eles também se engajaram na vida social e política do Brasil, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde viviam. Mas nem tudo foram flores, né? O livro também menciona que a imigração alemã enfrentou momentos difíceis, especialmente durante as guerras mundiais. É verdade. Em períodos de conflito internacional, os imigrantes alemães e os descendentes sofreram com a desconfiança e o preconceito. Eles foram acusados de serem espiões ou de não serem leais ao Brasil. Muitos tiveram que esconder sua cultura e até mudar seus nomes para evitar a perseguição. Que fase difícil. Mas, felizmente, a história mostra que os alemães e seus descendentes conseguiram superar esses desafios e se firmar como parte importante da sociedade brasileira. Com certeza, eles contribuíram para a economia, para a cultura, para a ciência, para a educação do Brasil. E hoje, a cultura alemã é parte integrante da nossa identidade nacional, mostrando como a diversidade enriquece o nosso país. E assim, chegamos ao fim da nossa imersão no livro 500 anos de povoamento do Brasil. Exploramos a saga da formação de nosso país, desde a colonização portuguesa até a chegada de diferentes grupos de imigrantes. Vimos como cada povo contribuiu para a construção da nossa identidade, com seus costumes, suas crenças, seus valores. E o mais importante é que essa história não termina aqui. O Brasil continua a receber imigrantes de diversas partes do mundo e a nossa cultura continua se transformando, se reinventando a cada novo encontro. O livro nos convida a refletir sobre a importância de conhecermos e valorizarmos a história da imigração no Brasil, reconhecendo a riqueza da nossa diversidade cultural. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pela história do povoamento do Brasil. E fiquem ligados, porque em breve teremos mais um mergulho profundo em um novo tema fascinante. Até a próxima!